Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à disciplina de Formação, Inovação e Pesquisa na Educação Básica. Essa é a nossa aula de número 1 e vamos adentrar um pouco mais sobre os conhecimentos científicos, a produção de conhecimento na ciência e também na educação básica. E de que forma, com esses conhecimentos, nós possamos modificar as nossas práticas educacionais nos contextos escolares e de formação. Inauguramos, então, o módulo 1, Conhecimento Científico, Pesquisa e Formação Humana. Especificamente, a unidade 1, Conhecimento Científico e Formação Humana. Nesta unidade, em linhas gerais, nós vamos desvendar os conceitos relacionados ao conhecimento científico. Por exemplo, respondendo à pergunta: o que é um conhecimento científico? Como se produz o conhecimento científico? E em quais bases e conceitos o conhecimento científico está moldado? Vamos falar também da perspectiva da ciência e o impacto dela como uma mola propulsora na formação social e no desenvolvimento tecnológico e também educacional. Bom, a definição de conhecimento científico, ela é ampla e trago alguns autores nesse contexto que nos auxiliam a entender um pouco mais esse conceito. Bom, sabemos que o conhecimento científico ele é de extrema relevância porque ele nos permite compreender o nosso mundo, o mundo fenomênico, a realidade e as relações sociais e naturais como seres biológicos e também como seres individuais e também sociais. Bom, o conhecimento científico ele é a base para o desenvolvimento de novas tecnologias, inovações e descobertas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Ficou muito evidente, por exemplo, durante o período de pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde decretou o estado pandêmico, que os nossos cientistas relacionados ao campo da biotecnologia, da área da saúde e da medicina conseguiram desenvolver, em um espaço curto de tempo na nossa história mais recente, uma vacina que pudesse sanar os efeitos e proteger a população. O conhecimento científico, então, ele é cumulativo, ou seja, pesquisas anteriores promovem novos conhecimentos quando temos problemas de natureza natural e social, como foi o caso da pandemia. O conhecimento científico ele também promove a evolução nas áreas da medicina, da engenharia, do meio ambiente e diversas outras, uma vez que ele impulsiona esse progresso e traz uma transformação positiva para a nossa sociedade. Então, o conhecimento científico ele não está vinculado a determinada área específica, mas abrange a vivência dos seres humanos e a sua relação com o mundo e com a sociedade. Na área da medicina, por exemplo, na pandemia, tivemos o desenvolvimento das vacinas, mas também no campo das relações sociais de pesquisas, tivemos o isolamento social. Diversos pesquisadores, por exemplo, cientistas, se dedicaram a entender o comportamento dos seres humanos quando isolados por um período muito longo de tempo. E isso impacta também nas esferas, outras que não a medicina. O conhecimento científico, segundo Silva, ele é um tipo de conhecimento sistemático e fundamentado, baseado na observação, experimentação e análise de evidência. É caracterizado pela objetividade, verificabilidade e confiabilidade, e é produzido pelo meio do método científico. Esse conhecimento busca entender e explicar fenômenos naturais e sociais, o que contribui para os avanços da sociedade e o desenvolvimento de tecnologias. Desse modo, é importante perceber o conhecimento científico como uma cadeia de processos ou de procedimentos que nos permite chegar a uma verdade científica. Desse modo, nós temos um conhecimento sistematizado no sentido de que é preciso prescrutá-lo, delimitá-lo e entendê-lo,
fundamentá-lo no sentido de que precisamos de uma teoria para entender um determinado fenômeno. E a observação é, sem sombra de dúvida, um aspecto muito importante para que isso possa acontecer. Os fenômenos científicos, eles partem inicialmente de observação de algum fenômeno natural ou social. Logo após isso, nós temos as experimentações e, por fim, as análises e as evidências. Em relação ao conhecimento científico, nós temos as suas características. A primeira delas é a objetividade. Dentro de um aspecto mais amplo, para entender o conhecimento científico e aplicá-lo em seu contexto, é preciso bastante objetividade. Ou seja, os aspectos de caracteres emocionais ou influências pessoais, como a escolha de um objeto a ser analisado ou uma determinada teoria em relação a outra, elas são descartadas, porque o objetivo é entender o fenômeno na sua clareza. Então, o que nós chamamos na ciência de viés, ele é sempre muito combatido, a fim de que possamos chegar à natureza específica daquele fenômeno a ser observado. Outra característica que nós temos é a verificabilidade, ou seja, é a comprovação daquilo em que se pesquisa. Nós só conseguimos comprovar um determinado fenômeno científico se nós conseguirmos replicá-lo, ou seja, se outros pesquisadores conseguem também encontrar o mesmo resultado aplicando o mesmo método. Por exemplo, quando da construção da vacina da Covid, vários laboratórios apresentaram patentes específicas sobre determinado agente patológico para combater o vírus. Percebeu-se, então, que carecia-se de uma comprovação. Por isso mesmo, é necessário fazer os testes de aplicação, que são geralmente feitos em laboratórios, e, superadas essas etapas, a aplicação nos seres humanos. Ou seja, é um procedimento que se relaciona à verificabilidade, ou seja, à sua eficácia. Outra característica é a confiabilidade. E a confiabilidade ela está relacionada às evidências, ou seja, se os métodos que são aplicados e as técnicas são reconhecidas internacionalmente, se ela tem um lastro, então leva-nos a crer que aquela pesquisa com aqueles resultados, eles são confiáveis. Por isso mesmo, sempre que nós temos um achado científico, ele não é publicado de imediato. Sempre é passado ao crivo de outros cientistas de maneira externa e autônoma para verificar se, de fato, aquela pesquisa encontrou aquele resultado sem aqueles vieses, ou seja, sem características pessoais ou sem embasamento teórico. A sistematicidade. O conhecimento científico é produzido seguindo um processo sistemático, ou seja, são etapas claras, nós temos formulações de hipóteses, que significa dizer, aparentemente parece que esse elemento X se comporta nessas circunstâncias de forma Y. E, logo após, é feita uma experimentação, para ver se de fato esse comportamento ele é cientificamente comprovado, mediante a coleta de dados, de análise e revisões também pelos pares, sempre num trabalho de refinamento muito contínuo. A generabilidade. O conhecimento científico visa produzir resultados que possam ser aplicados a uma ampla gama de situações. Por exemplo, então, na Dinamarca, há um projeto científico para combater determinada doença, supomos uma nova variante de gripe. E esses pesquisadores compartilharam os métodos e a abordagem científica com os pesquisadores brasileiros. Ou seja, o resultado que eles encontraram na Dinamarca deve ser o mesmo que foi encontrado aqui no Brasil. Ou seja, é possível generalizar aquele conhecimento científico. Fundamentação teórica é outro aspecto relevante dentro das características do conhecimento científico. Ou seja, sempre em que se inicia um experimento científico, é necessário averiguar de que modo a teoria sobre aquele fenômeno já está sendo tratada no âmbito científico, ou seja, por modelos, por conceitos e teorias que possam fundamentar depois a análise dos dados a fim de compreender melhor essa interpretação.
Abertura ao questionamento. Outra característica do conhecimento científico é que nunca há um ponto final, ou seja, há sempre uma perspectiva para se questionar aqueles resultados. Mas, diferentemente em outros campos dos saberes ou do próprio comportamento do ser humano, não é um questionamento vazio, ou seja, pode-se refutar uma determinada teoria ou um determinado conhecimento científico a partir do experimento e da aplicação de outros conhecimentos científicos que possam substituir aqueles achados. Então, é muito comum, sobretudo na área da física, por exemplo, em que novos conhecimentos são agregados a teorias anteriores, ou seja, o conhecimento ele é superado. Comunicação e compartilhamento, ou seja, tudo que se produz no âmbito da ciência é de interesse da coletividade, dos seres humanos como um todo. Por isso, o conhecimento científico ele é sempre compartilhado através de congressos, de publicações de artigos em revistas especializadas, em conferências, em debates, sempre promovendo essa troca de conhecimento entre pesquisadores de diversas partes do mundo. E é claro que um dos idiomas relacionados à divulgação, comunicação e compartilhamento do conhecimento científico é o inglês, que é a língua oficial aí, então, de publicação e comunicação dos achados científicos. Outra característica, a utilidade pública. Como havia dito anteriormente, toda pesquisa que vai impactar a sociedade de uma forma geral, ela tem uma utilidade pública. Ela está sendo pensada, criada e construída a partir de um modelo que visa buscar e atender anseios da nossa realidade social e também natural. A coerência com outros conhecimentos. O campo científico ele é muito interdisciplinar. No exemplo anterior em que citei da pandemia, da construção da vacina na área da medicina, ao mesmo tempo em que pesquisadores da área do comportamento humano também verificavam como os pacientes de Covid isolados, familiares que se isolavam e se comportavam durante a pandemia, tem uma relação temática entre eles e também uma interdisciplinaridade, ou seja, o conhecimento científico ele não fica isolado em bloco. Por fim, depois de superado essa etapa inicial do que é o conhecimento científico e as suas características, nós avançaremos agora para o método científico. Bom, o método científico é uma abordagem sistemática e organizada para investigar e obter conhecimento sobre o mundo natural e social. É uma forma confiável de obter respostas para perguntas e resolver problemas. O método científico envolve etapas como observação, formulação de hipóteses, experimentação, coleta de dados, análise e interpretação dos resultados. O método científico, portanto, é uma abordagem baseada em evidências, com procedimentos padronizados e controles de variáveis, que busca a objetividade e a replicabilidade. O método científico permite aos pesquisadores formular teorias e fazer descobertas que contribuem para o avanço da ciência e o entendimento do mundo que nos cerca. Quanto às etapas do método científico, nós temos a observação, cuja principal função é identificar um fenômeno ou um problema a ser investigado e coletar dados relevantes através de observações cuidadosas e detalhadas. A observação ela é uma das primeiras etapas de um fenômeno científico, ou seja, pesquisadores olham com seu olhar investigador para um determinado objeto e verifica ali que há um fenômeno em que não há resposta científica para ele. Logo após essa observação, nós temos a formulação de hipóteses, ou seja, como eu posso explicar aquilo que eu acabei de observar? Então, a partir desse momento, construímos determinadas hipóteses para aquele fenômeno, ou seja, uma maneira em que nós elaboramos com o conhecimento que temos o fato ou fenômeno observado naquele momento. Logo após, temos a experimentação. Desenvolver um experimento ou um método de pesquisa para testar a hipótese, manipular variáveis controladas e registrar os resultados obtidos.
Por exemplo, quando nós estávamos no processo de pandemia, no início, antes de decretar o estado pandêmico. Ou seja, verificou-se que na China havia pessoas com quadros gripais e insuficiência respiratória. Essa foi a primeira observação que foi feita. A formulação de hipóteses levantadas naquele momento é que seria um determinado tipo de gripe, ou uma gripe ocasionada por um vírus. Foi uma formulação de hipóteses no início. Logo após, a experimentação, ou seja, através de coleta de dados daquelas pessoas que estavam com aquele quadro de enfermidade, verificou-se, através de um método de testagem, que elas continham na sua corrente sanguínea um tipo de vírus, o SARS-CoV, que já era um vírus conhecido amplamente no meio científico. Logo após essa etapa de experimentação, em que foi se identificado, coletou-se os dados, registrou, documentou de forma precisa todas as informações, utilizando técnicas já conhecidas e instrumentos também devidamente apropriados. Logo após essa etapa, nós temos as análises dos dados, em que é o momento em que, feita todo esse trecho de procedimentos das etapas do método científico, nós vamos nos deparar com os dados brutos, que são aqueles em que gerou-se a partir da experimentação da coleta de determinado item. Logo após essas análises, com padrões claros, objetivos, são feitas as conclusões. E as conclusões são feitas mediante esses dados, para verificar se aquela hipótese inicial ela se comprovou ou não. Se se comprovou, avança-se. Se não se comprovou, testa-se novas hipóteses e novos métodos a fim de verificar. Logo, nós temos a comunicação dos resultados, que é uma parte fundamental e uma das últimas etapas da comunicação dos resultados. Então, ele é feito por meio de uma forma clara, objetiva. Geralmente não é feito um relatório com muitas páginas, mas são dados apresentados de forma cuidadosa e que todo pesquisador pode ter acesso depois da sua publicação. Bom, essas etapas do método científico, elas fornecem uma estrutura bastante lógica e sistemática para a investigação científica e permite que os pesquisadores obtenham conhecimento confiável e contribuam para o avanço da ciência. É claro que para se ter um rigor científico, é necessário seguir todas as etapas a fim de que não haja interferência pessoal e subjetiva nos resultados analisados. Bom, agora, fontes de conhecimento científico. Quanto às fontes de conhecimento científico, nós temos a pesquisa, que é a investigação sistemática realizada por meio de metodologia científica, que busca responder a uma pergunta específica ou solucionar um problema por meio da coleta e análise de dados. É também uma etapa preliminar dos procedimentos e etapas do conhecimento científico. O estudo de caso é uma análise aprofundada de situações individuais, as quais envolvem observações detalhadas, entrevistas e registros documentais, que visam fornecer uma compreensão abrangente de um fenômeno ou evento científico. O estudo de caso ele é mais restrito, porque, nesse caso, o foco é sobre determinado caso. Então, diferentemente da pesquisa, que foi aquela etapa anterior das fontes de conhecimento, que pode ser mais ampla, o estudo de caso ele é específico e situações bastante individualizadas. A revisão sistemática é, sobretudo, um dos instrumentos mais utilizados na área das ciências para verificar todo o conhecimento que já foi produzido por determinado assunto. Então, também são feitos as coletas de dados, análise e interpretação. Por exemplo, com a Covid não foi diferente. Haviam técnicas já que se utilizavam para a construção de vacinas que levavam em consideração o SARS-CoV, que foi a característica desse vírus encontrado.
Então, quando se produz o conhecimento científico, nós vamos acumulando esses conhecimentos. E chega um momento desse acúmulo de conhecimento em que o pesquisador, antes de iniciar uma nova pesquisa, ele vai à sua fonte de dados, que foi todo o material produzido, e faz um levantamento de que modo ele pode abordar a sua pesquisa, considerando o que já foi produzido por meio do conhecimento científico. Os experimentos, também é uma outra fonte de conhecimento científico, são procedimentos controlados e replicados e replicáveis também, usados para testar hipóteses científicas por meio da manipulação de variáveis independentes e da medição de seus efeitos sobre variáveis dependentes. Permite inferências casuais. Os experimentos, via de regra, eles, a depender da característica das pesquisas, ele inicialmente é feito em laboratório, que são os testes, por exemplo, das vacinas, que são fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1 e fase 2, elas são relativamente realizadas em laboratório, e fase 3 é quando, de fato, é feito o experimento da aplicação. Um grupo de controle com pessoas que, de fato, vão receber uma vacina que contenha a medicação que está sendo verificada e aqueles que irão receber uma medicação placebo, uma substância que não contém a medicação. Então, os experimentos, eles permitem que o pesquisador ou o cientista possa testar o fruto das realizações alcançadas até aquele momento com a sua pesquisa. Agora partimos para os benefícios do conhecimento científico. Quais são eles? Os avanços tecnológicos. Se nós pensarmos na teoria da relatividade, se pensarmos em Einstein no século passado, que não dispunha de quase nenhum aparato tecnológico. Desenvolveu teoria no campo da física que nos permitiu hoje, por exemplo, levar ao espaço o telescópio James Webb, que, sem sombra de dúvida, é um dos mais avançados aparelhos tecnológicos criados no campo da astrofísica, para que pudesse captar imagens de outras galáxias e até mesmo da borda do universo. Isso se transformará, sem sombra de dúvidas, em conhecimento tecnológico e avanço tecnológico na criação de novos aparelhos, de instrumentos relacionados à internet 5G, por exemplo. Ou como os smartphones que nós conhecemos também, que são frutos dos avanços tecnológicos. E não só nesse âmbito, mas também no campo da medicina, dos transportes e da energia elétrica. Ou seja, a ciência produz benefícios para a humanidade. A inovação. Através do conhecimento científico surgem novas ideias, conceitos e soluções. Foi o que eu acabei de exemplificar através de Albert Einstein, que derivou a teoria da relatividade com a gravidade. Logo após o seu conhecimento, veio vários outros físicos ou físicos teóricos e astrofísicos, a partir desse pressuposto criado por Einstein, desenvolvendo novas pesquisas que se ampliaram, sejam para comprovar a teoria do próprio Einstein e seja para expandir o espectro conceitual e o que nós entendemos do universo e das relações da física, por exemplo. Isso impactou na construção de satélites. O homem conseguiu, por exemplo, ir até a Lua. Nós conseguimos criar equipamentos de última geração, na década de 90, como os primeiros computadores, e hoje com os smartphones, que têm memória e velocidade superior em várias vezes aquelas máquinas que foram criadas. Ou seja, a tecnologia advinda dos conhecimentos científicos, ela permite essa constante inovação. E mais recentemente, o que nós temos no âmbito do conhecimento científico é a inteligência artificial, que é um outro tópico também muito relevante e muito difundido hoje em dia. Melhoria da qualidade de vida. Sem sombra de dúvida, a vacina criada durante a pandemia, em um período tão curto de tempo, é uma prova inequívoca que a ciência impacta na nossa qualidade de vida. Na construção de medicamentos,
Por exemplo, na década de 90, o HIV era uma doença que levava fatalmente a maioria dos seus portadores do vírus à morte. Com o avanço tecnológico na área da medicina e na criação de antirretrovirais, por exemplo, hoje, conviver com HIV é considerado viver com uma doença crônica, como diabetes, como o colesterol, por exemplo. Ou seja, várias outras enfermidades que no passado era sentença de morte, hoje em dia há um tratamento eficaz que pode promover a qualidade de vida das pessoas. Solução de problemas complexos. O conhecimento científico, quando respeitado os seus parâmetros, as suas etapas, as suas fontes, ela consegue solucionar problemas. E um grande problema que nós temos hoje, e que é o debate que sempre volta nos principais fóruns de ciência e de compartilhamento de conhecimento, é a questão climática. Como nós iremos desenvolvermos socialmente, economicamente e educacionalmente, considerando a escassez de recursos? Quais serão os desafios que a ciência poderá nos ajudar a superar em relação à criação de novas tecnologias ou de novos aparatos científicos? A tomada de decisões embasadas. É muito importante a popularização do conhecimento científico, uma vez que, quando há de se tomar uma decisão de natureza coletiva, é importante estar estruturado em pesquisas sólidas que foram testadas e verificadas. E como na nossa aula a gente está tratando especificamente como um exemplo central a pandemia, por exemplo, nos países, na sua grande maioria, houve o isolamento social. As pessoas ficaram em casa porque percebeu-se que, quanto as pessoas circulavam, as pessoas eram fonte de transmissão do próprio vírus. Então, a partir de um conhecimento embasado, a Organização Mundial de Saúde recomendou aos membros da Organização das Nações Unidas que as pessoas que pudessem permanecessem em suas casas de forma isolada, usando máscara, álcool em gel. Ou seja, decisões tomadas no campo da veracidade, e não como nós vimos durante a pandemia, com a divulgação de algumas fake news, que não tinha embasamento científico e teórico nenhum. A compreensão do universo e da natureza também é outro campo muito interessante, porque a ciência cada vez mais está chegando a um ponto que nunca chegamos no nível de conhecimento do universo. Essa semana foi divulgado pela NASA, por exemplo, que o James Webb fez o registro da galáxia mais distante da Terra, a 500 milhões de anos-luz, e fez uma captura com uma imagem muito boa, que levará ainda os cientistas durante muito tempo a se desdobrar em relação a esses dados, o que nos permitirá entender a criação das estrelas, das galáxias e, sobretudo, voltarmos um pouco no tempo para entender a criação do universo através do Big Bang. Ou seja, o conhecimento científico nos expande e nos leva, de maneira metafórica, claro, a outras galáxias e a outros planetas. Dependência de evidências, né? E aqui nós entramos nas limitações do conhecimento científico, porque até o momento nós falamos de uma trajetória muito positiva da ciência. Mas quais são as limitações que essa própria ciência tem? A coleta de dados é uma delas, e a análise. Nós temos infraestruturas tecnológicas de laboratórios em alguns países que não conseguem atender aos seus pesquisadores. Além disso, nem todos os países dispõem de conhecimento científico igualitário. Então, é muito comum ver que países como os Estados Unidos, países da União Europeia, têm um impacto científico muito maior do que os latino-americanos, por exemplo, os indianos e outros países subdesenvolvidos, né? Países emergentes. Então, nós temos essas dependências desses dados que muitas vezes não são compartilhados.
A revisão e a atualização constante, ou seja, com exceção da teoria da gravidade, que derivou aí da teoria da relatividade do Einstein, que não foi superado até o momento, que é uma lei natural que perpassa a física, como também algumas teorias de Isaac Newton, a ciência ela passa por um conhecimento científico e uma revisão constante. Ou seja, aquilo que se considerou como marco científico, como uma verdade científica, possa ser, num determinado espaço de tempo, muitas vezes, num curto espaço de tempo, esse conhecimento está desatualizado. Por isso é muito importante, professores como nós, estarmos sempre realizando atualizações nas áreas em que atuamos, porque há sempre novos conhecimentos e novas descobertas. As limitações da observação e medição. Alguns fenômenos podem ser difíceis de observar ou medir diretamente, o que afeta a qualidade e a precisão das informações obtidas. Limitações ou éticas também podem restringir a obtenção de dados em determinadas áreas de estudo. Por exemplo, uma das grandes limitações que nós tínhamos antes do James Webb, né, esse telescópio que consegue captar de maneira muito nítida o espaço, nós tínhamos limitações para entender as formações das galáxias, das supernovas, por exemplo, o comportamento dos buracos negros, que em 2019, salvo o melhor juízo, nós tivemos o primeiro registro de uma foto de um buraco negro, ou seja, há determinados conhecimentos que nós ainda não conseguimos acessar, porque nós não temos tecnologia suficiente para medir tais fenômenos. Então, por isso mesmo, é uma das limitações do conhecimento científico. Viés de interpretação subjetiva. Embora possamos seguir protocolos rígidos quanto à natureza da pesquisa científica, ainda assim, sempre há margem para que o pesquisador, o líder daquela pesquisa, levar para análise dos dados e dos resultados questões de natureza subjetivas ou culturais relacionadas ao país onde se produz a pesquisa, ou até mesmo teorias que não são muito aceitas no campo teórico. Por isso é muito importante, sempre quando se deparar com conhecimento científico, verificar se esse conhecimento científico ele já é aceito pela comunidade científica internacional. Outro item de limitações é a complexidade dos fenômenos naturais e sociais. Muitos fenômenos naturais e sociais são complexos e multidimensionais, o que torna desafiador desenvolver explicações e teorias abrangentes. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, pesquisei um pouco a evasão dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. E é claro, por ser um fenômeno muito complexo e de causas diversas, é difícil replicar a pesquisa que eu realizei. Então, é uma limitação da minha pesquisa, porque a evasão ela é multifatorial. Você consegue verificar, então, que determinados alunos de determinados cursos, em determinados períodos, tendem mais à evasão. Isso não significa dizer que um pesquisador que desenvolva a mesma pesquisa que eu desenvolvi, com métodos e etapas semelhantes no Rio Grande do Sul, irá alcançar os mesmos resultados que eu alcancei. Limitações de generalização. As conclusões científicas são baseadas em estudos e amostras específicas, o que pode limitar a capacidade de generalizar os resultados para outras populações, contextos ou situações, como no exemplo que eu acabei de citar. Nós havíamos falado, então, no tópico anterior sobre as limitações, e agora nós adentramos a divulgação do conhecimento científico. Acesso ao conhecimento. A divulgação do conhecimento científico permite que a sociedade, em geral, tenha acesso às descobertas e avanços científicos mais recentes e promove a disseminação de informações confiáveis e embasadas. Então, o acesso ao conhecimento ele é primordial para que cada vez mais nós tenhamos um letramento científico, no sentido de que, ao deparar com determinada informação falsa, nós consigamos mover todo um conhecimento que nós adquirimos a partir desse acesso a esse conhecimento. A compreensão pública.
Ao tornar o conhecimento científico acessível, as publicações científicas, conferências e mídias especializadas auxiliam na compreensão dos conceitos científicos complexos e dos processos de pesquisas e contribuem para uma sociedade mais informada e mais crítica. Tornar o conhecimento científico acessível é importante e salva vidas, como, por exemplo, o caso das medicações antirretrovirais para o HIV. O Brasil, por exemplo, entrou numa guerra com a Organização Mundial do Comércio para a quebra das patentes dessas medicações. Ou seja, havia um grupo de países que representavam a sua indústria farmacêutica e que detinham um conhecimento científico que não era público. Ou seja, os processos pelos quais levaram a construções de medicações para o controle do vírus do HIV. Desse modo, o Brasil conseguiu realizar a quebra de algumas patentes e tornou-se popular no país a distribuição de medicação antirretroviral, o que salvou milhares de vidas. Por isso é muito importante termos não só a compreensão pública, o acesso, mas o compartilhamento dessas informações. Também temos o estímulo ao pensamento crítico. Uma vez que conhecemos a realidade científica, nós vamos rechaçar as informações falsas e inverídicas sobre os fenômenos naturais e sociais. Inovação e progresso está relacionado ao desenvolvimento científico, tanto nas áreas da medicina, da saúde, das engenharias, da física, nas áreas educacionais também. E tudo isso promove o progresso e a inovação. A tomada de decisões informadas, sempre quando precisa se tomar uma decisão, baseia-se no conhecimento científico, como foi o caso da pandemia e como é o caso e o protocolo para algumas enfermidades que algumas secretarias de saúde tomam. O engajamento público, socializar a pesquisa científica é tornar ela mais próxima aos jovens e à população de forma geral, despertando e incentivando o interesse pelo conhecimento. Por fim, resumindo a nossa aula, o conhecimento científico é uma forma sistemática de adquirir e interpretar informações sobre o mundo natural e social, é baseado em evidências empíricas obtidas através da observação, experimentação e coleta de dados, possui características como objetividade, verificabilidade e confiabilidade. É construído por meio do método científico, que envolve etapas como observação, formulação de hipóteses, experimentação, coleta e análise de dados. As principais fontes do conhecimento científico incluem pesquisas, estudos de casos, experimentos e revisões sistemáticas. O conhecimento científico tem impacto significativo na sociedade, pois impulsiona avanços tecnológicos, inovação, melhoria da qualidade de vida e solução de problemas complexos. No entanto, também possui limitações, como a dependência de evidências, revisão e atualização constante das teorias científicas. Por fim, sugiro a leitura das referências bibliográficas que compõem o módulo 1, a unidade 1, para compreender a ciência, a relação entre ciência e o senso comum, e a ciência e a educação escolar, um vínculo clássico. Desejo a todos excelentes estudos e nos vemos até breve.